Meus irmãos, nós vamos nesta manhã declarar a palavra de Deus em nome de Jesus. Antes de a gente começar a palavra, a gente vai dar continuidade na palavra que, no tema central que temos falado sobre a dependência de Deus. Mas antes eu quero fazer uma oração com você especificamente sobre a palavra. Curva a sua cabeça, assentados mesmo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã, e queremos declarar a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, neste momento. Libera para nós a Tua palavra, libera para nós, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, para que possamos receber a revelação da Tua palavra. Pai, a Tua palavra se discerne espiritualmente, ela não é de natureza humana, de natureza carnal, mas ela é de natureza sobrenatural, ela vem dos céus, e do céu queremos receber a Tua palavra, e que a Tua palavra seja interpretada, direcionada a cada um de nós, Senhor, através da revelação do Teu Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito sejam abertos para a verdade da Tua palavra, e que toda barreira, ação maligna, contrária, diabólica, humana, pensamentos pré-concebidos, filosofias humanas que não têm o poder de impedir ou atrapalhar, Senhor, a Tua palavra, mas se a liberdade do Teu Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Irmãos, o nosso tema para hoje é dependência, não é inércia. Põe para mim um versículo bíblico, já deixa ele aberto para mim, de Salmo 40, versículo 1, que já está na tela aí, uma tela aí para mim, deixa ele aberto aí. Irmãos, quando falamos em depender de Deus, às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma errada, por isso essa palavra dependência não é inércia. Por quê? Porque quando as pessoas acham que depender de alguém, no caso, estamos falando aqui do Senhor, da sua vontade para a nossa vida, e também para o trabalho que nós fazemos com o povo de Deus, acha que essa dependência significa não fazer nada. E não é o caso, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos ler o texto que é a nossa base para hoje, Salmo 40, versículo 1, é um texto bem conhecido, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Vamos ler juntos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. E Ele vai continuar, me tirou do charco de lodo, enfim, Ele vai falar das lutas que Ele enfrenta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre isso, sobre esperar no Senhor, sobre depender do Senhor, confiar no Senhor. Existem momentos que nós precisamos ter uma ação concreta, direta. Existem momentos que nós temos que aprender a esperar, a confiar, a depender. Para algumas pessoas, esse esperar é muito difícil, porque são pessoas agitadas, movimentadas, e essas pessoas, elas às vezes têm uma dificuldade em esperar no Senhor, em confiar e aprender as estações, coisas que nós já falamos aqui numa palavra, já falamos também em devocionais, o tempo de Deus para algumas coisas. Mas também não podemos entrar numa questão em que esperar no Senhor é não fazer nada, que depender do Senhor é achar que Ele vai fazer tudo e nós não faremos nada. Não podemos também ter esses exageros. Então, como diz o ditado, tem gente que é 8 ou 80, os extremos. O que nós queremos aqui é um equilíbrio entre o saber esperar e o agir dentro do esperar. É essa palavra que nós queremos compartilhar com vocês. Vamos lá. No reino de Deus, depender não significa o quê? Cruzar os braços, mas alinhar o coração, os pensamentos e as atitudes à vontade do Pai. Então, quando falamos de depender de Deus, não é esperar no Senhor, não é um ato de não fazer nada, mas é alinhar o nosso coração. O que é alinhar o coração?
é procurar saber qual é a vontade de Deus para nós. Talvez seja um dos problemas mais difíceis que a igreja enfrenta nos nossos dias. Porque já há algumas décadas, a igreja tem enfrentado uma invasão de uma filosofia, de um conceito, de uma forma sutil dentro das igrejas, que é o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é o homem no centro. E no conceito bíblico, Deus está no centro e não o homem. No meu coração, no seu coração, quem tem que ter o trono, sentar no trono que a gente tem dentro do coração, é o Senhor. Mas, gradativamente, com algumas pregações, com alguns ensinos mesclados, misturados, começamos a colocar a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. As nossas necessidades acima do que Deus quer de nós. E aí nós tiramos Deus do centro e colocamos a nossa própria vontade, nosso ego, o eu. O ser humano está no centro de tudo e não é. Deus é o centro. Então, quando falamos de alinhar o coração, o que isso quer dizer? Que a gente precisa entender o que Deus quer através da sua palavra e a gente se alinhar ao que Deus quer. O que tem acontecido hoje? Nós queremos convencer a Deus a fazer o que nós queremos. Nós queremos que Deus abençoe o que nós queremos, e não o contrário. O certo é que a gente queira o que Deus quer, que a gente faça o que Deus quer, que a gente faça o que Deus quer que a gente faça. O que a gente faz? A gente vai e de uma forma teológica, arruma versículo daqui, versículo dali, e fora de contexto, e queremos convencer a Deus. Quem está errado nisso, pastor? Tanto a igreja como a liderança. Por quê? Por que eu não falo liderança? Porque se um líder, um pastor, um missionário, um bispo, um apóstolo, sei lá o nome que você queira dar, ou a liderança que ele tem, se ele ensina as pessoas que Deus está ali para fazer o que as pessoas querem, ele está ensinando errado. Por outro lado, eu falo, pastor, então a culpa é dos pastores, irmãos? A culpa também é do povo. Porque hoje ninguém mais é bobinho. Hoje todo mundo tem acesso à Bíblia. Antigamente, quando ninguém tinha Bíblia, era uma boa desculpa. Hoje não. Hoje qualquer tem uma Bíblia de graça. Quem tem um celular, por exemplo, pode ter 20 versões da Bíblia com linguagem. A Bíblia, pastora, tem uma linguagem difícil. Tem Bíblia na linguagem de hoje. Se você entrar no mesmo Google que você usa para fazer uma pesquisa, ou atualmente o ChatGPT, se você perguntar um versículo sobre alguma coisa, ele vai colocar o versículo lá para você, igual está na Bíblia. Então, irmãos, o que acontece? Há um acordo velado entre quem prega e quem ouve. O que é isso? Eu falo o que você quer ouvir, e você, porque é bom para você, você fica me ouvindo. Então a gente não alinha o coração de Deus, a gente quer se autoconvencer que Deus vai largar a mão do propósito dele para fazer o que a gente quer. Irmãos, isso é uma heresia, isso é muito sério, isso é muito grave. Irmãos, a gente às vezes sai do propósito de Deus até com boa intenção, até tendo um coração procurando fazer o que é certo, porque a gente não tem valores muitas vezes com a palavra de Deus. O que nos rege? É a Bíblia Sagrada. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, que aconteça aqui o que acontece lá. Lá quem manda é Deus. A gente não ora isso toda vez. A oração comum, mais conhecida de todas, a oração mais orada de todas, é isso. Pastor, você não quer dizer que Deus não pode atender um pedido meu? Pode e quer. Deus pode me abençoar? Pode. Pastor, Deus pode me prosperar? Pode e quer. Mas você não entende muitas vezes o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, Ele quer cumprir o propósito dele. Nós somos seus filhos. E Ele
traz para nós o seu Espírito Santo, traz a sua bênção, para que a gente viva o seu propósito, e Ele vai nos abençoar muito mais do que nós imaginamos. Fala amém? Amém. Tá? Muito mais do que nós imaginamos. Então nós temos que tomar cuidado, porque somos nós que temos que alinhar o nosso coração a Deus, e não Deus tem que se alinhar ao nosso. Eu sonho um negócio e Deus tem que patrocinar o meu sonho. Não. Deus tem sonhos para nós. Se eu acreditar, se eu aceitar isso, Deus vai me conduzir do sonho dele, que vai ser bênção para outras pessoas, mas aí Ele vai me patrocinar, e Ele vai me abençoar, porque eu estou vivendo o sonho dele. Fala amém? Amém. Deus não fica devendo nada para ninguém. A verdadeira prosperidade em Deus está em fazer a vontade dele, porque as pessoas que fazem a vontade dele, Ele cuida dessas pessoas, porque estão trabalhando para Ele, estão servindo a Ele. Esse é o princípio que eu quero que vocês entendam. A coisa avança quando nós estamos dentro da vontade de Deus, porque você pode ter uma melhoria de vida com boa vontade, com esforço, com dedicação, claro, mas não é o que Deus quer. Não que a gente não deva se esforçar e lutar, mas muitas vezes o que nós temos como resultado é só do nosso próprio esforço. Deus não está nesse negócio, e quando Deus não está no negócio, Ele não tem compromisso com nada daquilo que você está fazendo. Aí quando a coisa desanda, a coisa fica complicada, a gente vai para Deus e fala, mas eu sou teu filho, eu sou teu servo. Deus falou, não tem nada a ver com isso, foi eu que não deixei fazer. Aí tem muita gente que se decepciona. Então tem sido uma estratégia do inimigo nos nossos tempos, criar uma igreja, uma administração, pregações, que levantam sua autoestima, que motivam você a certas coisas, mas não é Bíblia. A gente costuma dizer que isso é coach, não é pastor, é coach, porque está ensinando você que a sua vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Ninguém vai falar isso claramente, tá? De uma forma discreta. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos que o nosso pecado seja acusado pelo Espírito Santo. Não é do pastor, não, acusado pelo Espírito Santo. Quando uma palavra é dura, nós não gostamos, nós queremos ouvir palavras que nos levantem, palavras que nos coloquem para cima, mas sem confrontar o pecado. E o que acontece, irmãos? Nós nos tornamos uma igreja que não tem poder no mundo espiritual. É um grupo de religiosos que se encontram, cantam músicas bonitas, se emocionam, mas não tem de verdade o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai agir no ambiente onde ele é adorado. E adorar não é só levantar a mão e cantar música. Adorar significa obedecer e honrar. Falamos na outra semana sobre obedecer mesmo quando a gente não entende. Isso é depender de Deus. Fala amém? Então voltando aqui. No reino de Deus, depender não significa cruzar os braços, mas o que? Alinhar o coração. A vontade de Deus, pastor, eu não entendi, mas essa é a vontade de Deus. Eu amo o Senhor, eu quero servi-lo, eu vou fazer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pastor, isso é bíblico, pastor? Não, é muito bíblico. Não é só, é muito bíblico. Quando Jesus chamou os seus, ele falou, olha, quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele perguntou, quem quiser, não é isso? Se você não quiser, tudo bem. Você quer andar com Jesus? Quer que Ele ande com você? Você quer ter uma parceria com Jesus? Quem quiser vir após mim. Primeira coisa é o quê? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Segundo é o quê? Tome a sua cruz. O que é cruz, pastor? Cruz, irmãos, alguém fala, pastor, cruz é a minha sogra, cruz é a minha patroa, cruz é meu marido, meus filhos, não, é meu patrão, não, isso não é cruz, tá? O que é cruz? Cruz é o seu propósito de vida. Ué, pastor, mas como assim? Ué, qual era o propósito de Jesus ter vindo na terra? Não era morrer na cruz? Então o propósito dele é cruz, no sentido, a nossa cruz é o nosso propósito de vida. Qual o propósito que Deus te colocou nessa terra? Você sabe qual é? O que você foi chamado para fazer?
Então, quando você nega você mesmo, você é capaz de tomar a sua cruz, quer dizer, viver o propósito de Deus. Se você não nega você mesmo, você não é capaz de cumprir o propósito. Uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, negar a si mesmo é abrir mão da sua vontade, buscar qual é a vontade de Deus. E aí você consegue sim tomar a sua cruz, quer dizer, assumir a sua responsabilidade, porque agora é que Deus vai guiar você no seu caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Siga-me. Parece uma coisa simples. Quando alguém fala, você me segue, significa que quem dá a direção é quem? É ele. Se eu estou seguindo alguém, quem que dá a direção? É a outra pessoa, não é? Eu estou seguindo fulano. É ele que me dá a direção. Eu estou atrás dele. Então, irmãos, você nega a sua vontade, você assume a responsabilidade sobre o seu propósito e você o segue. Aí você realmente é um discípulo de Jesus e não somente um título, um nome bonito que se dá. Irmãos, alinhar o coração, aqui diz os pensamentos e as atitudes. É o que você vai fazer, as suas ações diárias, suas atitudes. Então, você alinha o coração com o que Deus quer. Você procura saber qual é a vontade de Deus. E você diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E aí há uma briga dentro da sua cabeça, que é entre o que é certo, ou o que eu quero e o que Deus quer. É o que a Bíblia chama de metanoia, renovação da mente. Pensamentos. Aí as suas atitudes serão conforme a vontade de Deus. Então você percebe que mesmo quando você espera, quando você depende, você percebeu quantas ações estão acontecendo ali? Mesmo que aparentemente você esteja parado. Já aconteceu um monte de coisa ali. Você está parado, talvez não movimentando-se, mas alguma coisa está acontecendo dentro de você. Antes de você se movimentar para fazer algo, primeiro a mudança vem para dentro e depois ela vai externar com atitudes. Porque tem gente que às vezes faz sem ter uma transformação pessoal e aquilo não dura. A pessoa começa bem e termina mal, começa e não termina, começa e abandona, começa e desanima e desiste, mas aquele que é tratado pelo Espírito Santo, aquele que é forjado pelo Espírito dentro, no seu interior, no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no seu coração, essa pessoa, ele vai começar e vai continuar. Amém. Porque foi tratado na raiz. O corpo, ele só reflete o que está lá dentro. Então não é um pensamento natural, é um pensamento sobrenatural. Continuando aqui, porque a verdadeira dependência nos conduz à presença manifesta, que é o nosso tema para o ano. Então a verdadeira dependência nos conduz à presença manifesta, porque nos mantém sensíveis à direção de Deus em cada passo da caminhada. Então, quando você para em algum momento e vai tratar essa questão da dependência, reorganizar a sua vida interior com a ajuda do Espírito Santo, sondando o seu coração, então o que acontece? Você está mostrando que você depende de Deus, que já não é mais a sua cabeça, não é a sua vontade, agora é de Deus. Você está realinhando, reorganizando, porque isso vai nos ajudar a nos manter sensíveis durante a caminhada. Porque muita gente quer, durante a caminhada, fazer a transformação. Irmãos, tem hora que você tem que parar. Mas não é o parar de não querer fazer nada, é o parar para dedicar-se a buscar o propósito de Deus na sua vida, para que você possa entender, viver esse propósito, e aí na sua caminhada, os seus passos já estão focados no que Deus quer. Muitos confundem esperar em Deus com o quê? Vamos lá, gente, onde vocês estão? Voto de silêncio, vocês fizeram ou não? Vocês tomaram café hoje? Tomaram? Tá bom, né? Vamos lá. Muitos confundem esperar em Deus com passividade. O que é passividade? Não é aquela coisa assim,
Não precisa fazer nada, né? Tem gente que acha, né, que vai ficar a vida toda, Deus está cuidando de tudo, né? Então parece até bonito, uma dependência, né? É aquela coisa assim, não, Deus está tomando conta de tudo. Mas tem coisa que você tem que fazer, mano. Você pausa para receber a direção, para ouvir Deus, e aí você caminha. Tem gente que acha que vai ficar, né, como diz o nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido. Isso é muito cara do Brasil, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, a passividade não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Você depende de Deus, você tem pausas para reorganizar a sua vida. De tempo em tempo você tem que fazer essa pausa. São algumas estações que nós vivemos, mas elas estão nos preparando para um novo nível, para algo que vai acontecer, reorganizando, realinhando a nossa vida, né? Então, continuando aqui. Mas a espera bíblica é o quê? Ativa. A espera bíblica não é passiva, ela é ativa. Alguma coisa está acontecendo, mesmo quando aparentemente você está parado. Ela envolve confiança, obediência e movimento guiado pelo Espírito. Vamos repetir? Ela envolve confiança, o quê? Obediência e movimento guiado pelo Espírito. Porque tudo tem hora certa de fazer. Mas enquanto esperamos a hora certa, nós nos preparamos, nos reorganizamos, buscamos a Deus, recebemos direção, sabemos, vamos aprender o que temos que fazer, e aí a coisa vai se encaixando da melhor forma possível, né? Então, irmãos, quando nós lemos o Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, observe que há uma postura intencional do salmista, esperar com o quê? Tem gente que não gosta de esperar, e paciência é uma coisa que passou longe, né? Todos nós precisamos desenvolver paciência, todos nós. Por quê, pastor? Porque paciência não é dom que você recebe. Aí fulano recebeu o dom da paciência, irmão, isso não está na Bíblia. Não existe dom de paciência. Existe um fruto do Espírito chamado paciência. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito. Ele cita 9. Um deles é paciência. Então, algo que você trabalha em parceria com o Espírito Santo, ele vai gerar isso em você. Se você não tem paciência com algumas coisas, você precisa trabalhar. Eu sei que, irmãos, que existem momentos que você tem que agir, que você tem que movimentar, que você tem que ir para cima. Mas tem hora que você tem que ter paciência para deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, para depois você fazer o seu. Então aí vira uma briga. Por quê? Porque a gente às vezes fica afoito e a gente começa a colocar o que diz, né, o ditado, né, o carro na frente dos bois, e aí não vai dar certo. Aí a coisa está errada, aí a pessoa fala: Senhor, eu estou aqui lutando, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo a sua obra. Aí Deus fala: peraí, mas eu mandei você fazer? Presta atenção. Deus vai cobrar de você o que Ele falou para você fazer. O que Ele não falou para você fazer, esquece. Ele não. Irmãos, pastor, mas isso é boa vontade. Irmãos, boa vontade não salva ninguém e não traz galardão. Não traz galardão. Então, a gente tem que aprender a discernir um momento. Vou dar um exemplo. Não está no texto aqui, mas a inscrição está me lembrando. Eu quero rapidamente lembrar da história de Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus foi fazer uma visita na casa de Marta, Maria e Lázaro. Estava ali, os seus discípulos, com certeza tinha muita gente ali. E Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. E Marta, a Bíblia diz que ela estava toda agitada, com muitas coisas para fazer. E ela viu que Maria não estava nem aí. Maria estava ali sentada ouvindo. E ela foi em Jesus
e falou: Senhor, tu não está vendo? Eu estou precisando de ajuda lá. Ó, a Maria não está fazendo nada aí, eu chego para resolver. Pode até parecer como é que eu vou usar o termo aqui? Até uma ousadia, né? Uma falta de respeito de Marta estava chamando a atenção de Jesus. Ou não é? Eu até entendo, irmãos, era a intimidade, porque Jesus ia na casa dela, então eles tinham uma proximidade, uma certa intimidade. Mas naquela impaciência dela de não querer esperar, de não querer deixar um pouquinho para depois, ela foi lá, dar aquela bronca de Jesus e falou: Senhor, você vai falar com a minha irmã? Estou trabalhando aqui sozinho, está cheio de gente aí, que sei lá se eles iam almoçar, iam dormir lá, tinha que fazer um lanche, sei lá, que alguma coisa ia acontecer. E ela estava agitada, ela estava. A intenção dela era ruim? Não. Ela estava cuidando das coisas, estava cheio de gente na casa dela. Geralmente as donas de casa não ficam assim quando vem visita? Você fica agitado, você quer arrumar, você quer organizar, você quer... Não é o que mais estava fazendo, não é errado, irmãos. Mas não é. Não é momento. O problema não é que a gente faz coisas erradas. O crente procura fazer coisa certa, o crente sério procura fazer coisa certa, mas muita gente faz coisas que não deveríamos estar fazendo e deixando de fazer o que Deus quer que a gente faça. Esse é o problema da falta de paciência. Achei que fazer a coisa com você, quer acelerar, quer adiantar, não dá para esperar, não tem hora que esperar. Tem hora que tem que confiar. Pastor, mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, eu não tenho uma resposta direta. Aprenda a depender de Deus. O que você entregou para Ele está nas mãos dEle. Você não vê, mas Ele está trabalhando. Isso é fé, isso é dependência. Mas muitas vezes a falta de paciência está trazendo para nós consequências ruins. Pastor, mas como assim consequências ruins? Lembra que Jesus chama a atenção de Marta, fala assim: olha, o que Jesus fala sobre Maria? Primeiro ele falou para Marta: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. A história acabou aí, pastor? Não. Passa um tempo, você vai conhecendo a Bíblia, você vê que lá na frente, isso foi depois, Lázaro morre. E Jesus vai lá, depois de 4 dias, que Lázaro já morreu, Jesus chega em Betânia, já está entrando na cidade, e Marta já vai encontrar Jesus do lado de fora da cidade. Percebeu a impaciência de João? Ela não esperou Jesus chegar, ela já foi lá encontrar com Jesus. E o que ela fala para Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o que Jesus faz? Fala para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê ele seja morto, viverá. E Jesus prega para ela, e ela fala: Senhor, eu sei que todos vão ressuscitar no último dia. Mas Jesus não está falando no último dia, Jesus está falando de agora, nesse momento. E ela estava entendendo que era outra coisa, porque a informação que ela tinha de ressuscitar mortos era a informação que ela recebeu há muito tempo atrás, que era vivo, que um dia os mortos ressuscitariam. Agora, a informação atual que Jesus estava trazendo de uma nova vida, ela não tinha. Quando Jesus fala, ela não consegue acessar aquilo, e ela responde Jesus. Então Jesus está pregando para ela ali, na hora que ele chega. Continua. Aí Jesus vai. Quando Jesus chega no lugar, alguém fala para Maria: Maria, o Senhor está aí. Aí Maria vai lá, chega diante de Jesus e fala o quê? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria? É exatamente a mesma frase de Marta. Compare os textos em João. É exatamente as mesmas palavras. Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria chega e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para Marta, Jesus prega para ela. E para Maria, o que ele faz? Ele não fala nada. Ele caminha com ela
e quando ele chega perto do túmulo ele chora. Ele só se solidarizou com ela. Mas por quê? O problema não era o mesmo, as duas não tinham um irmão morto, o problema é exatamente o mesmo, as duas disseram exatamente a mesma coisa, mas Jesus lidou com uma de um jeito e com o outro com o outro. Por quê? Porque ele sabia que cada uma delas carregava dentro delas. Jesus sabia o que cada uma carregava dentro delas. E aí Jesus lá dá ordem: retirem a pedra. Quem entrou no meio? Quem que interferiu de novo? Foi Maria ou foi Maria? Maria. O que ela falou? Senhor, já está morto, faz 4 dias, já cheira mal. Perceberam a falta de time de Maria? Ela não está fora do time, ela está fora. Sabe por quê, irmãos? Por causa da impaciência dela, ela não parava para receber, para comandar. Maria estava em posição de fé, de expectativa, confiando no Senhor. Já Marta está agitada e ela está fora de tempo o tempo todo. O tempo todo ela está falando fora de hora, ela está falando coisa que não tem a ver. Por quê? Porque ela não para entender qual é a vontade de Deus. Enquanto Maria sentava para ouvir, ela estava movimentada. Mas o importante da casa era, mas naquele momento o mais importante era receber. Ela teve o privilégio de receber o Salvador na casa dela, e ela tinha que aproveitar e receber o que ele tinha para ela. Jesus não foi lá para comer. Ele podia comer em qualquer lugar, ele foi lá para comer. Ele foi lá para abençoar a vida deles, para ensinar coisas abençoadas para eles. Então você percebe que a pessoa impaciente, ela perde o time. Ela fica fora. Não é que ela é uma pessoa ruim, ela quer fazer, ela quer ajudar, é boa vontade, mas a pessoa fica fora de propósito. Toma cuidado, irmãos. Paciência é uma virtude a ser cultivada em parceria com o Espírito Santo. Não atropela o processo, não fala fora de hora, não faz o que não tem que fazer. Isso aqui é o contrário da passividade, tá? Tem gente que é passivo e ele fica, o quê? Já foi? Nem vi. Tá? Eu não estou falando dessa passividade da pessoa que não produz nada, que não faz nada. Quando falamos desse esperar no Senhor, é um processo de aprendizado, de reorganizar ideias, de realinhar o seu coração com o Senhor. É uma pausa estratégica. É o quê? É uma pausa estratégica. Você toma fôlego, descansa também, claro, mas ao mesmo tempo você está se preparando para uma nova etapa, um novo nível, algo maior que Deus está fazendo por você. Então esperar é necessário, com paciência. Isso não é desistir, mas perseverar. Não é desistir, mas é perseverar. É continuar caminhando, mesmo sem ver tudo claramente, sabendo que Deus está agindo. Enquanto esperamos, desenvolvemos o quê? Fé. Porque para esperar também tem que ter fé. Tem que ter fé para andar, pastor? Tem que ter fé para fazer, para executar, para ter ousadia, para ir para cima? Tem. Mas também tem que ter fé para esperar. Desenvolvemos fé, o nosso caráter vai sendo fortalecido, a nossa mente, a nossa dependência vai sendo tratada, Deus vai realinhando algumas coisas em nosso coração enquanto esperamos. Porque se a gente entrar numa batalha desalinhado, o inimigo vai ter pontos fracos em nossa vida para poder atacar. E não estou falando nem de pecado, tá? Se tem pecado, a gente já sabe que ele vai atacar mesmo. Estou falando de coisas desalinhadas com a vontade de Deus. Se você está desalinhado, não é um pecado em si, mas está desalinhado com o que Deus quer, o inimigo acaba achando uma brecha para poder também tirar você de propósito. Então, enquanto a gente está ali, o nosso caráter vai sendo melhorado, fortalecido, tratado, enquanto esperamos no Senhor, né? Então, irmãos, e sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? É quando você aprende a ser sensível ao que Deus quer. Irmãos, é muito difícil você discernir a voz de Deus no meio de tumulto, correria, agitação, movimentação.
quando você tem que pensar muitas coisas ao mesmo tempo para resolver, tudo isso atrapalha você de ouvir a voz de Deus. A não ser que você seja uma pessoa que já ouve a voz de Deus há muito tempo e você tem já esse conhecimento. Mas o meu conselho para você que quer começar a ouvir a voz de Deus, dá uma pausa em algumas coisas. Dá uma pausa, não precisa parar tudo, mas em algum momento você tem que dar uma pausa. Há algum tempo atrás eu dei um exemplo aqui para vocês, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, já tive essa experiência algumas vezes. Estou falando do exemplo que eu vou dar, tá bom? A gente estava num evento de música, né? Coisas da igreja, e aí estava tumultuado, barulho, gente passando o som, estava tudo muito em cima da hora, passando o som, afinando instrumento, aquela coisa toda, gente falando, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E naquela época a gente não tinha afinador de instrumento, igual tem hoje. Hoje você usa um pedal, tem um afinador. Depende do instrumento, do violão, ele já tem um afinador embutido. Você só, e sem você perceber, a pessoa está afinando o instrumento. Mas como eu sou de uma outra época, de algumas décadas atrás, nem isso, a gente afinava, era aqui, ó, no ouvido. O máximo que a gente tinha era um diapasão de uma nota. E a partir daquela você afinava uma corda do violão, e depois você aprende a afinar uma com a outra. Você afina uma, aquela te ajuda a afinar a segunda, a terceira, né? E assim por diante. E aí eu não conseguia ouvir. E aí eu abaixei, e aí você encosta o ouvido no corpo do violão. E aí você consegue ouvir bem o violão vibra, e você consegue ouvir, aí você consegue afinar. Então, para você poder ouvir mais, você tem que se aproximar mais, você tem que tentar tirar o ruído externo e se concentrar no que Deus está falando. Mesmo no meio da agitação, coisas para resolver, se você não se aproximar de Deus em oração, em meditação da sua palavra, e separar um tempo para você ouvir a Deus, você não vai ter essa sensibilidade para saber o que Deus quer que você faça. Você vai estar desafinando na vontade de Deus. Né? Deus está em dó e você está lá no sol. Deus está em fá e você está no mi. Você está semitonando, você está desafinando, você está desentoando. É triste, irmãos. É triste, né? Eu fui num evento esses dias, foi lindo. Tive o privilégio de ver Davi Sácia cantando com Davi Fantasia. Os antigos vão lembrar, Davi Fantasia que cantava no Praise Machine, tem uma voz de black music, faz aqueles agudos maravilhosos, os dois cantando juntos. Irmão, que coisa linda. Eu ficaria horas ali, porque não é só espiritual, também é lindo de ouvir, é bom, é arte, é coisa linda. Aí eles cantaram, terminou a reunião, estava tudo em paz, tudo bem, aí alguém resolve mostrar os seus talentos. Aí a menina pegou o microfone, irmão, e começou a cantar, não sei se o que era, que passou na cabeça dela, irmão. Ela foi para tudo que é lado, a mesma música, tocou todos os sons, Jesus Cristo. Irmãos, é muito claro, muito. Então, muitas vezes, a gente acha que está bonito, mas Deus está dizendo, filho, está desafinado, filho, está feio isso aí, está me incomodando. Eu não sei quanto vocês conhecem de música ou têm uma sensibilidade para música. Eu não sou um músico, já toquei um pouquinho, não sou um ótimo músico. Não sou um bom nem bom músico, né? Fui, na verdade, eu não sou mais músico, né? Mas assim, ouvido, além da orelha, ainda tem um ouvido. A orelha já capta bem, né? Herança do papai, não é isso? Captação é boa, né? Grande. E eu tenho um ouvido para ambientes, assim, eu tenho um bom ouvido. Então, aquilo agride, eu fico imaginando como é que a vontade de Deus, que está desafinado, como isso entristece a Deus. Deus nos quer alinhados, afinados com a sua vontade. Fala amém, irmãos? Então, para você conseguir afinar, você tem que aproximar, você tem que tirar os ruídos externos, se possível, tira a bagunça em volta de você e concentre-se em ouvir o Senhor nesse tempo de pausa, nesse tempo de paciência, esse tempo de esperar no Senhor, é o tempo de você desenvolver sensibilidade. A gente falou sobre fé, caráter e
sensibilidade, para que você possa entender qual é a vontade de Deus, ouvir a Deus e entender a sua vontade. No meio de tumulto você não vai conseguir fazer isso, mas você tem que pausar para fazer isso, aí você vai conseguir discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 4, eu coloquei numa versão NVI aí, tá? Diz assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Então, o que Jesus está falando para os seus discípulos? Olha, ele já estava falando sobre, ele já tinha ressuscitado, né? Nesse momento aqui, Jesus já havia ressuscitado, e ele está falando para os seus discípulos: olha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão esperar pela promessa. Não é isso que está escrito? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Então a promessa era o quê? Esperar. Naquele momento, desculpa, a promessa não era esperar, a ordem era o quê? Espera. Espera. E esperar não é fácil. Confiar, vai acontecer. Quando? Jesus não deu uma data. Jesus falou assim, simplesmente Jesus falou: será daqui 40 dias, 50 dias, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. A gente sabe, que a gente já conhece a história, que isso levou 10 dias. 10 dias, né? Quando Jesus subiu aos céus e o dia de Pentecostes. Então isso levou 10 dias. Jesus caminhou 40 dias ressuscitado entre os seus seguidores, entre os seus discípulos. Depois ele ascendeu aos céus. E aí eles ficaram nesse tempo de esperar, de depender de algo que Deus iria fazer para realmente começar a fazer a missão deles. Eles sabiam qual era a missão, já sabiam que Jesus foi rico, todo mundo pegar a criatura, curar enfermos, expulsar demônios, façam discípulos, batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles já sabiam, já tinham recebido a ordem. Mas não era para agir ainda, porque havia ainda algo que Deus iria trazer. Então ele falou: vocês esperem. Fala, esperem. Esperem. Então tinha que esperar. É fácil? Não. Talvez para um ou outro ali, com um temperamento um pouco mais tranquilo, seria mais fácil. Mas, por exemplo, para Pedro, será que seria fácil esperar? Não. Mas a ordem era para esperar. E a ordem é para todos, não era só para Pedro, era para todo mundo, né? Então, irmãos, este é um exemplo de alguém que espera, mas havia necessidade de reunir, esperar e orar. Então você percebeu que não era só esperar cada um na sua casa. Tinha que esperar? Tinha, para todo mundo partir junto, para não haver bagunça. Todo mundo tinha que partir junto com a mesma qualificação espiritual. Para começar bem, não era um na frente, outro atrás, bagunçado, um preparado, um despreparado, não. Todo mundo vai esperar para se preparar. Cada um segundo o seu dom, segundo o seu chamado, mas todo mundo preparado, esperando. Espera, mas ele disse: vocês têm que estar reunidos. Porque tem gente que não gosta de reunir. Deus falou comigo. Ele fica lá. Não, se você não reunir, você é uma parte de um todo. E uma parte não consegue fazer nada. Vamos supor, usando o exemplo do apóstolo Paulo em Coríntios 12, em Romanos 12, que ele fala das partes do corpo, somente em 1 Coríntios 12, Paulo fala que nós somos partes de um corpo, somos membros de um corpo, um é pé, um é mão, né? E aí, irmãos, não adianta o pé querer andar sozinho, sem o resto do corpo, porque ele não vai andar, ou vai? Vai andar não? Não, não vai. Nenhuma parte do corpo, separada do corpo, pode exercer alguma função. Não. A gente tem lá em histórias, em filmes, né, de
cinema, a gente tem, por exemplo, né, a mãozinha lá do, como chama, da família Adams, não é isso? Logicamente, aquilo não existe. Se você separar um dedo da mão, se você separar a mão do braço, né, cortar, a mão vai apodrecer e vai estragar. Então não basta só estar esperando, tem que estar esperando reunido, porque nesse tempo entre esperar, alguém de repente começa a dar aquela balançada e o outro fala, Jesus falou para a gente esperar. Um segura na mão do outro e um fortalece o outro. Amém? Nós não podemos caminhar sozinhos. Irmão, no reino de Deus não existe lobo solitário. Não existe pessoa que anda sozinha. A gente anda, entendeu? Em grupo, a gente anda em família espiritual. A gente caminha junto. A gente carrega e é carregado. Ajuda e é ajudado. Abençoa e é abençoado. Suporte e é suportado. É o que a Bíblia chama de uns aos outros. Pastor, mano, é fácil, tem hora que é melhor sozinho, porque senão fulano é muito leve, vai me atrapalhar. Irmãos, não vai nessa não. Nós caminhamos juntos porque somos corpo. O que um é velocidade, o outro é habilidade, enfim. Cada um contribui com o dom que tem para fazer o todo. Isso é Bíblia, isso é igreja, isso é a palavra de Deus. Então, aqui eles falam que enquanto eles esperavam, no sentido de aguardar uma direção de Deus, algo que Deus falou que ia fazer, eles se reuniam e logicamente esperavam, claro, mas se unidos, um fortalecedor para ninguém desanimar, para ninguém se perder, e estavam também fazendo o quê? O quê? Orando. O que é orar, pastor? Orar não é só falar com Deus, Deus está doendo minhas costas, Senhor, pagar a conta de luz, faz parte, faz. Não há problema de você orar sobre isso. Quanto mais você ora, mais você aprende a vontade de Deus, a discernir a vontade de Deus. Os textos bíblicos começam a ter clareza na sua mente enquanto você ora. A palavra de Deus, você está afinando para chegar no tom do Senhor, para estar afinadinho. Então eles ficaram 10 dias orando. Fala amém. 10 dias orando. Ninguém sabia quanto tempo seria, tá? Jesus falou, vão orar 10 dias. Não, vocês vão se reunir, esperar e vão orar. Esse esperar contemplava também reunir e orar. E a Bíblia diz que eles se encontravam no tabernáculo todos os dias. Pastor, mas esse pessoal não tinha outra coisa para fazer? Tinha, irmãos, alguns trabalhavam, tinham compromisso com família, com filhos. Então, eles estavam 24 horas por dia orando? Não, tá? Não tem essa ideia. Mas o tempo que eles podiam, eles iam lá, se encontravam e oravam. A coisa era assim, tipo, fluía o tempo todo. Alguém chegava, alguém saía, mas a questão de estar reunido não é só estar no mesmo espaço físico, era o mesmo coração. Enquanto a pessoa, sei lá, estava cuidando lá da sua casa ou fazendo o seu trabalho, ele estava ali, como a gente chama hoje, né, os crentes falam em espírito de oração, adorando a Deus, com aquele desejo de encontrar de novo, e estar junto para orar de novo, tudo bem. Não tem que ficar 24 horas por dia na igreja, não. Não é isso, não. Não é isso, quando fala orar sem cessar, a gente fala, como é que eu vou orar? Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar. Não. É estar conectado com Deus o tempo todo. Então, a hora que eles podiam, eles estavam lá, passavam o tempo orando, até que completou 10 dias, naquele domingo pela manhã, o Espírito Santo veio sobre todos, e ali eles tiveram uma direção, ali nasceu a igreja viva, poderosa, abençoada. Fala amém? Porque eles aprenderam a esperar. O esperar reunidos e o esperar orando. Então, o esperar não é só ficar. É esperar junto com pessoas que esperam com você. Fala amém. Tem a mesma expectativa que você, o mesmo desejo que você. Porque esperar com gente que não espera como você vai ter problema, tá? Porque essa pessoa vai te desanimar. Mas esperar com pessoas que têm a mesma fé que você, têm o mesmo propósito, um vai fortalecer o outro nesse tempo de espera, tá? Então tem que estar reunido e tem que estar o quê?
orando, alinhando, afinando a sua sensibilidade espiritual para o que Deus está por fazer, tá? Vamos lá então, irmãos, agora veja como funciona, vamos lá. A palavra também reforça essa verdade em Isaías 40:31, tá? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera um minutinho, só tomar uma pausa agora, esperem por favor. Veja bem, irmãos, a gente não associa muito isso. O 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Amém. Agora, a gente não liga que o 40:31 é o mesmo texto, é o mesmo salmo. E aí ele vai falar sobre as lutas que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou. Aí no final ele fala assim: mas os que esperam no Senhor. O que acontece com aqueles que esperam? Vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai mudar, uma bênção vai acontecer, um milagre vai acontecer, uma porta vai se abrir, uma bênção vai chegar, algo que Deus estava preparando chega, mas é que aprender a esperar. Já aprendemos aqui que esperar não é um esperar passivo. É um esperar com unidade, é um esperar com oração, com expectativa, enquanto Deus alinha, enquanto Deus fortalece o nosso coração, o nosso caráter. Mas o que acontece com as pessoas que esperam? Aqui diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Irmãos, subir com asas como águias, isso é show demais. Meu Deus do céu, uma águia, ela voa muito. A altura que a águia voa, mas ela não tem predador para ela. Aonde ela põe o ninho dela, não tem predador. O que é o predador? O inimigo que ataca a ave ou que ataca os seus filhotes. Por isso que ela é a rainha das aves. Era a mais poderosa das aves. A quilômetros de distância era capaz de ver ali um peixe pulando no rio, e ela desce e pega aquele peixe que veio mais de quilômetros de distância, voando. Alguns tipos de aves, águias, falcões, eles chegam a voar mais de 300 quilômetros por hora na descida. Desce, vai pega a cabeça e leva embora, e sobe voando de novo, e não tem predador. Os inimigos não conseguem mais, os inimigos não conseguem alcançar a águia. Fala amém? Tá? Então diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quer dizer, você deu aquela pausa, dependendo do Senhor, alinhando com o Senhor. Talvez você lutou, teve guerra, teve batalha, é um momento de descanso, um momento de pausa, mas não de passividade. Talvez algumas coisas você desacelere, mas enquanto isso o seu coração está sendo preparado para o que Deus está fazendo. E aí, quando chega a hora, Deus fala, agora vai filho, agora vai filha. Aí você levanta, Deus renova a sua força e você levanta de novo. Só que você vai subir muito alto. Fala amém? Muito mais alto que você podia imaginar. Mas primeiro você teve um tempo de descanso. Porque o salmista, o profeta, não o salmista, o profeta está dizendo que só levanta como a águia aqueles que esperam no Senhor. Não diz todos vocês vão subir como águias, não, diz os que esperam no Senhor. Por quê, irmãos? Porque no texto anterior, quando você lê o texto antes, o profeta está dizendo, Deus não se cansa, Deus não está fora de órbita, Deus não está fora do radar, Deus não está solitário. Porque como você espera, às vezes você fala, mas será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus está vendo? E este é o contexto da palavra do profeta. E ele fala, Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, Deus não está distraído. Deus está agindo, Deus está no controle da situação. Ele está vendo coisas que você não está vendo. Mas aqueles que com o
conseguem esperar, renovam as suas forças e sobem como águias. Renovam as forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não ficam fatigados. Então, seja para voar, para correr ou para caminhar, as suas forças estão renovadas pelo Senhor. Fala amém? Para você cumprir um propósito, você tem um propósito, mas isso acontece com as pessoas que aprendem a esperar. Lembre-se, eu expliquei antes, esperar não é passividade, tá? Esperar não é algo passivo de não fazer nada, tá? Sim, de tempo em tempo ela sobe lá para o cantinho dela isolado, quando o bico já está desgastado, penas pesadas, as unhas já enfraquecidas, ela sobe e passa um processo de renovação. Ela mesma arranca o bico dela, ela mesma tira as asas, as penas, quebra as unhas e passa por um processo, daí ela tem uma renovação pessoal, unha nova, bico novo, asas novas, e renova o processo dela. Amém, irmãos? Tudo isso acontece, mas tem que ter uma pausa para fazer isso. Já pensou a águia tentando caçar sem bico? Sem unha? Sem pena? Não vai. Não dá. Então tem que ter pausa. Nesse processo há uma renovação e ela se levanta majestosa novamente. Vamos lá, continuando. Perceba que esperar no Senhor resulta em movimento. Esperar no Senhor resulta em quê? Primeiro você espera e aí Deus alinha, prepara você para o movimento. Só que agora o movimento, né, não é um movimento simples, é grandes movimentos. Correr, caminhar, avançar, voar. Não há espaço para inércia na vida daquele que depende de Deus. Vou repetir. Não há espaço para inércia na vida de quem depende de Deus. O Senhor diz, andai e caminhai, né? Porque não é aqui o vosso descanso. O descanso de verdade não é aqui. Você tem pausas de renovação. Esse esperar é o preparar de Deus. Mas alguma coisa está movimentando dentro de você. Aí você vai descansar quando você estiver na presença do Senhor. Você passou, eu queria tanto descansar. Então eu vou falar assim que pessoa, olha que lindo, irmão, descansou no Senhor. O que isso quer dizer? Chamar a senha dele, né? Tudo bem, irmão, você está cansado dessa vida? Você acha que você um dia não é nada? Pede para descansar, definitivamente. Eu lembrando, eu faço você terminando a oração para o seu lado do ar, não é isso? Você quer a oração dela, quando você casou, irmão, você falou diante de Deus, que até agora você faz isso, Senhor, mata ele. O cara, não, pastor, não é isso, vamos conversar. Você quer descansar definitivamente? Aí já é outra história. Irmãos, nós estamos aqui ainda por um propósito. O dia que Deus achar que não há mais um propósito para nós, Ele nos chama. Acabou o nosso tempo aqui. Nós estamos aqui ainda para cumprir um propósito. É uma oportunidade que temos de cumprir o nosso propósito. Vamos lá? Dependência verdadeira gera ação direcionada. Gera uma ação o quê? Se há uma dependência verdadeira, isso vai gerar o quê? Uma ação direcionada. Não é só fazer por fazer, é fazer do jeito que Deus quer que você faça. Quem depende de Deus, ora, mas também se move quando Ele fala. Então, eu estou orando. Tudo bem, mas se Deus falar, você vai fazer o que Deus falou? Porque tem gente que está orando a vida inteira, não é assim não? Estou orando. Se eu sentir, se Deus falar comigo, se eu sentir, irmão, tem gente que está a vida inteira sentindo e não movimento. Irmão, tem coisas que Deus já falou. Porque a gente é seletivo de acordo com o nosso grau de interesse, não é?
Então a Bíblia tem textos de bênçãos, de milagres, de cura, de prosperidade. Isso todo mundo gosta. Todo mundo quer declarar, quer falar, quer buscar. Mas na mesma Bíblia que tem palavras sobre bênção, milagre, prosperidade, saúde, bênção para a sua família, também tem para você ouvir a Deus, para você ouvir o seu chamado, para você usar os seus dons, para você fazer o que Deus quer que você faça. Aí quando é bênção, não sabe, você vai lá e você quer tomar posse. Aí quando é alguma coisa que você tem que fazer e você não quer, aí você faz o quê? Aí se Deus falar comigo. Aí Deus fala de um jeito, a pessoa pede 85 sinais diferentes, não é isso? Se Deus me der um sinal, não é assim não. Pode pedir um sinal, pastor? Pode. Mas não exagera na quantidade de sinal. Né? O que se acha disso? Não. Josué, eles oraram lá e para continuar a batalha, o Senhor parou o sol, não foi isso? Eu vou lá trabalhar aquele dia, se o Senhor parar o sol para mim como se tu vai ficar desempregado a vida inteira. Deus não parou o sol para dar sinal para Josué. Deus parou o sol para poder ter continuidade na luta. A luta acabar durante o dia, que o inimigo não se organizar à noite. Só por isso. Então cuidado, a gente pediu um sinal, 800 vezes de sinal, porque ele está se desculpando para não fazer o que Deus já mandou ele fazer. Fica arrumando desculpa. Cuidado para você não fazer algo que Deus mandou fazer, mas cuidado para você também ficar passivo e não fazer o que Deus mandou você fazer. Tá? Então, irmãos, quando Deus, aqui diz, né, também se move quando Ele fala, busca, mas também obedece e confia, mas também trabalha com diligência. O que é trabalhar com diligência, irmão? É com dedicação, com empenho, com esforço, né? Ah, mas Deus está abençoando, irmão, Deus está abençoando, mas tem a sua parte que você precisa fazer e fazer o melhor que você pode, tá bom? A inércia paralisa, mas a dependência impulsiona, não pela força humana, mas pela convicção de que Deus está no controle. Então a diferença entre inércia e dependência é que a inércia vai fazer você ficar parado mesmo, vai te paralisar, vai fazer você desanimar. Mas a dependência vai reorganizar a sua vida, preparar você para que você voe mais alto que você já voou, para que você faça coisas maiores que você já tinha feito, para você ter vitórias e conquistas do Senhor que você nunca teve antes. Fala amém, irmãos? Continuando aqui, irmãos. A presença manifesta não se revela a quem está acomodado. Vamos ler juntos? A presença manifesta não se revela a quem está acomodado. Fala para o seu vizinho aí, desperta, meu irmão. Desperta aí, velho. Mas aqueles que se posicionam em fé. Esperar também é um ato de fé. Mas não é esperar eternamente, esperar para não fazer nada, é esperar se preparando para algo grande, estratégico que Deus está preparando na sua vida. Finalizando, a presença manifesta não se revela a quem está acomodado. Repitam, mais uma vez. A presença manifesta não se revela a quem está acomodado, mas aqueles que se posicionam em fé. Eu quero convidar você para ficar em pé em nome de Jesus. Nosso tema central é a presença manifesta. O tema para esse mês é a dependência de Deus para que a gente possa viver a presença manifesta. E hoje nós aprendemos a esperar no Senhor de forma viva. Queremos fazer, pastor? Você vai pedir agora para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para você entender quando esperar e quando movimentar. Quando esperar e o que fazer para você movimentar. Se talvez você esteja esperando, mas é hora de você movimentar. Você já está pronto, Deus já preparou você. E você está esperando, e é hora de você movimentar.
Talvez você está movimentando muito e você já está desgastado pelo movimento. Tem que dar aquela pausa de renovação, de espera, para que você renove as suas forças, para que Deus ali dê um bico novo para você, unha nova, penas novas, para você estar numa águia velha, para você ficar uma águia nova e voar alto. Fala amém, irmãos? Então, se Deus já renovou você, você já sabe o que tem que fazer, não fique esperando. Vai. Se talvez você está sobrecarregado com tantas coisas, talvez seja a hora de você parar, dar uma renovada. Pastor, como é que eu vou saber? É entre você e Deus. É entre você e Deus. Pois nós vamos orar agora por sabedoria. Para isso vamos dizer sabedoria para discernir o tempo e a estação em que estamos, para que a gente possa cumprir o nosso propósito nesta terra com excelência. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã, e lhe agradecemos pela revelação da Tua palavra, Senhor. Aprendemos sobre o ato de esperar, que não é facilidade, mas é uma dependência do Senhor, sabendo orar, estar reunido, estar sendo tratado e trabalhado para poder avançar, Senhor. Nos dê sabedoria para discernir o momento, Senhor. Aquele que deve estar no estado de espera, confiando, orando, se reorganizando, renovando as suas forças, Senhor, lhe dê graça para que ele consiga esperar e confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, a esta pessoa, Senhor, que já está pronta, que já está preparada, que já está renovada, mas não está agindo ainda, esperando ainda, que o Senhor lhe dê coragem e ousadia para começar a fazer, para se movimentar, Senhor, e começar a realizar a Tua obra e cumprir o Teu propósito, Pai. Que nós sejamos caminhando segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito a cada dia, nos dê sabedoria, Senhor Espírito Santo. Nós te pedimos nesta manhã, nos dê sabedoria para discernir tempos de estações, tempo de esperar e tempo de agir, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade e possamos cumprir o Teu propósito para a nossa vida, para a nossa igreja, para o Teu reino nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.